might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Essa história dos pais que têm penas, eu fico meio sem entender porque que os pais têm pena, né? Porque na verdade, Cacá, quem tem pena é galinha, né? Pois é, concordo. Ó, já tá filmando? A gente nem viu. Mas enfim, gente, mais um dia no nosso canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Eu sou Cláudia Pedral, terapeuta ocupacional, trabalhando com crianças, com adultos, com adolescentes e quem vier, né não? É o seguinte, a gente hoje estava aqui conversando com a minha produtora, a minha editora e a minha etc. E que vem curtindo muito o nosso canal, fazendo o nosso canal com Cacá, sobre a pena que os pais têm das crianças. E a gente fica me perguntando, eu percebo muito isso, uma pena. Por que os pais têm pena das crianças, dos seus filhos? Por que isso está acontecendo? A gente fica meio sem entender e vem um questionamento por trás disso, porque tem uma consequência. Essa semana essa conversa aconteceu na escola, da assessoria que eu faço. E eu conversando com a Pro, ela falando sobre isso. O que está acontecendo com os pais? Aí a gente já tem uma consequência que vem anterior a isso, que é exatamente essa omissão de vocês pais em relação à educação dos filhos, como se vocês tivessem medo ou uma grande dúvida em relação ao que pode e ao que não pode fazer. Existem várias influências que estão levando a esse comportamento dos pais. Tem a questão da própria informação na internet, que é uma quantidade de informação muito grande e diferentes e diversas em relação a como se educar filhos. Hoje, com essa facilidade, as pessoas colocam os vídeos assim como eu estou colocando. Eu só tenho uma preocupação de tentar passar para vocês uma informação que seja útil e que seja funcional, para que a gente possa diminuir, inclusive, a forma como as coisas estão acontecendo com as crianças, porque a gente está vendo que as crianças estão sofrendo. A falta de limite, como eu já coloquei aqui, o não saber dizer não, que leva a essa coisa dos pais. A gente conversando com os pais, a gente percebe que vocês têm pena dos filhos de vocês. Que às vezes vocês não conseguem dizer um não porque vocês acham que isso vai prejudicar. Que vocês não sabem dizer um não porque vocês acham que isso vai traumatizar. Porque na internet fala que a criança traumatiza com tudo. De que tem que se conversar o tempo inteiro com as crianças porque é assim que elas entendem. De que, de certa forma, tem que se botar de castigo. Se a criança tem 1 ano, Ave Maria não se coloca. 2 anos, Ave Maria não se coloca. 3 anos, 3 minutos. 4 anos, 4 minutos. Cada pessoa diz uma coisa em relação a isso. Mas o que, na verdade, na minha opinião, acontece é que cada caso é um caso. Se você for parar para pensar e pesquisar no mundo que vocês vivem, tem crianças que nunca apanharam. E que é até muito difícil um pai ou uma mãe até chamar a atenção a brigar, porque são crianças dóceis, são crianças legais. São crianças que não dão tanto trabalho assim, absorvem o limite com muita facilidade, fazem uma troca positiva. Mas não é isso que a gente tem visto. A gente tem crianças mais imperiosas, mais danadas, crianças que a gente fala mesmo, essa daí, ó, dá nó em pingo d'água, essa daí dá nó em pingo de éter. Eu mesmo não posso falar que os meus não eram assim, eu tenho 2. E um era melhor do que o outro, 2 bênçãos. Mas na verdade, deram muito trabalho. Tanto o Rafael como a Mariana. Quem está me assistindo e conhece os meus filhos sabe o tanto que eles me deram trabalho, porque não eram crianças dóceis. Eu não sei porque dizem que parece muito com a mãe, mas eu acho que isso é intriga da oposição. Conversa fiada. Imagina, eu, uma santa, Lula e total, imagina. Então, eles não eram tão calmos assim, né? Eu costumo dizer que é filho de cobra cascavel, que o surucucu deu uma cascacu e uma surucuquel. Mas enfim, eu tive que tomar as minhas providências em relação a isso, porque eu precisava que eles fossem para o mundo social. Então eles me deram trabalho, mas eu consegui que fossem crianças educadas. O que são crianças educadas, para a gente entender o que são crianças mal educadas, porque essa palavra de mal educado gera trauma em todo mundo. Atenção, 1 minuto de silêncio para a palavra mal educado. Não, 1 minuto é muito tempo. Mas entendo que isso gera um mal-estar nas pessoas, ouvir, ai, meu filho mal educado. Porque realmente é complicado o que está acontecendo por conta dessa pena que os pais têm de educar os filhos, por conta do que, como disse uma amiga minha, Fernanda, mãe da Cacá, não querem fazer o que os pais fizeram anteriormente. Porque muitas das situações realmente
eram agressivas às vezes, ou às vezes eram intempestivas, ou mesmo eram impensadas, ou muito menos calculadas em relação a como lidar com isso. Concordo com isso. Mas ela me disse uma coisa legal também. Vamos tirar o melhor disso tudo. O que tem de melhor na criação? O que teve de melhor do que eu ganhei como ser humano? Eu já sou adulta, eu sei dizer o que foi bom e o que não foi. Eu já passei pela experiência e sei o que foi bom pra mim e o que não foi. Mesmo que na época não tenha sido, hoje eu entendo o que foi bom pra mim. Então, se eu tenho esse entendimento, se eu tenho garantido essa compreensão, eu vou tirar o melhor do que eu tive da educação que meu pai e minha mãe me deram. Então, se meu pai e minha mãe garantiram que o castigo seria bom pra mim, e foi porque me fez entender uma série de coisas, o castigo vai ser apropriado também se o meu filho apresentar um comportamento similar, parecido, ou mesmo a mais do que eu apresentava. Então, se é uma criança que começa a riscar a parede toda, eu chamei a primeira vez, pequena, tô falando que é pequena, riscou a primeira vez, eu cheguei lá e falei, ó, não vamos riscar a parede, a gente vai limpar a parede, porque parede não se risca. Porque parede não se risca, gente, porque escola tem parede, porque shopping tem parede, casa da vovó tem parede, porque tem parede em todos os lugares. Então, não se risca a parede, porque se eu riscar a parede em casa, eu vou riscar a parede em todos os lugares. E olha que tem parede em tudo que tem canto. A criança não vai entender que eu vou riscar aqui e não vou riscar aqui. Então, eu não vou riscar a parede. A criança riscou, ela entendeu, apagou e tal. No outro dia, ela riscou de novo. Ela foi lá e riscou, ela não entendeu que limpar a parede não era para riscar de novo. Ela foi lá e tentou de novo, ela riscou a parede. Se eu tiver pena dela, hoje, tadinha, que ela não sabe, bichinha não entende. Ela vai riscar de novo, e vai riscar a parede da escola, e vai riscar a parede da vovó, e vai riscar a parede de tudo quanto é lugar. Se por acaso eu me der conta de que eu preciso ensinar a minha filha o limite e dizer o não a ela, eu já estou dizendo não quando eu disser para ela, você riscou de novo, você vai ficar de castigo. Ah, mas ela só tem 1 ano e meio, não tem problema não, não morre não. Pega a buchinha, manda ela limpar, você vai limpar. Ela precisa entender desde o início. Você precisa ser grosso para isso? Não. Você precisa ser o violento para isso? Não. Você precisa bater de pancada, acabar com... Não, gente, é só ser firme. É uma coisa puramente simples. Olha, mamãe, você não devia ter feito isso, ou papai, ou fulaninha. Você vai limpar, pegar a buchinha, você vai limpar e agora você vai ficar sentadinha aí de castigo. As pessoas dizem assim, para pensar, criança não pensa. O pensar aí, gente, é simplesmente o fato de você agir nesse momento de uma forma firme e colocá-la num lugar, num sofá, numa cadeira, até no chão sentadinha, sei lá, um lugar sentado, para que ela saiba que naquele momento da contenção, ela perdeu algo. E que a troca pelo que ela fez foi negativa. É o que ela precisa entender. E não adianta ficar falando para a criança, ô neném, olha, você não devia ter feito isso, você não devia ter arriscado, você não devia... Não vai entender. Esses nãos todos que a gente vai falar, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque ela não vai entender. Mas ela não vai entender não é porque ela é burra, ela é deficiente, porque ela não pode. Não, gente, porque ela só tem 1 ano. Então, se ela só tem 1 ano para entender uma coisa tão boba que é sentar e entender que não pode sair dali, como é que ela é suficientemente independente, autônoma e inteligente para entender que ela não pode riscar? Não vai entender. Não vai entender porque é subjetivo. Porque no outro dia ela já esqueceu, ela vai pegar porque tem o prazer no riscar. Então, a partir do momento que existe uma sanção real, em atitude, a criança entende melhor. Não precisa ser, vou repetir, não precisa ser grosso, não precisa ser violento, não precisa acabar com a criança, não precisa humilhar, não precisa nada, gente, é só ser firme. Dizer poucas palavras, você pega a buchinha, limpe, agora você sente e fique aí. Ela vai chorar? Tomara. Que ótimo, que bom que ela vai chorar, que ela vai ficar lá. E você vai dizer pra ela, quando você parar de chorar, a gente vai conversar. Quando ela parar de chorar, você retoma e diz, tá vendo? Mamãe ficou zangada, você teve que ficar de castigo pra você não fazer mais isso. Seja lá o que for que ela tenha feito. Isso pra todas as idades. Todas as idades. Só que se você começar desde pequenininho, é evidentemente que essas coisas vão ser muito menor lá na frente. Se você começar a ter penas desde já, e que tudo que aconteça a seus filhos seja um problema, vai ser.
Mas esse problema vai ser por causa de vocês. Porque vocês o tempo inteiro têm pena de dizer um não. E como perguntou um cliente meu uma vez, um cliente não, um assistente meu numa palestra, como é que se diz não? Com a boca, gente. Não. Não. E como eu costumo dizer, que a única forma de um não ser uma coisa boa é não me mate não vou lhe matar não, pronto, graças a Deus eu tô viva, mas o resto, um não, ele é realmente significativo no sentido de que não é bom ouvir. Não, eu estou negando algo, eu não estou querendo dar alguma coisa, eu estou evitando de que aquilo aconteça, eu não quero que aconteça aquilo que você está me pedindo, eu estou evitando uma situação, então, não, sempre é um não que a gente tem que dar com a cara feia. Não, seja lá como for, é não. Mas isso, gente, vai ensinar, no momento em que vocês derem um não, vocês estão ensinando aos meninos a aprenderem a dar não. Um não que lá na frente vai ser repercussão de um não para não entrar no que não deve, não para não se meter em confusão, um não para as drogas, uns não para a sedução de situações com as drogas e para o tráfico, um não para não roubar, não fazer estripulia no shopping, tirando, usurpando, roubando coisas, passando por situações vexatórias sem necessidade, com seguranças, como eu já vi vários casos. Um não para tudo isso, um não para aventuras que são ilegais, um não para situações que não são boas para os nossos filhos. Então, eles só vão aprender a ter um não se vocês derem um não, para que eles aprendam a dar um não lá na frente. Eles vão saber o que é bom e o que é ruim a partir do momento que há consequências. Não, como eu vou repetir para que isso fique bem seguro. Não estou mandando bater, matar, botar de castigo no quarto escuro, trancar, vendar os olhos, meter, não estou dizendo nada disso. Apenas aquela coisa do resgate lá onde a gente colocou sobre a aplicação da autoridade, a instalação da autoridade. Está lá no vídeo passado, vai lá e olha. Como foi que eu ensinei? Se você tiver autoridade, se você olhar de Durepox, a criança para. Ela precisa só entender de que não pode fazer aquilo. Não se vai conversar? Vai. Se estiver chorando, depois que chora. Quando tiver calma, porque hoje mesmo eu estava dizendo, vamos nos colocar nos lugares das crianças, quando elas estão desorganizadas e chateadas, estão com raiva, para que ficar tentando conversar com a criança? Se coloquem no lugar delas. Quando vocês estão chateados e com raiva, dá para ficar dizendo alguma coisa para vocês? Não. Você quer se livrar daquela raiva, quer passar aquilo para poder tentar escutar. A criança também é assim. Então vamos se colocar um pouco no lugar da criança nesse sentido, em vez de ter pena, e tentar entender o que está acontecendo e parar de querer, inclusive, ficar acalentando, pegando, mostrando que isso não vai adiantar. Eu vou encerrar aqui contando uma história para vocês, de uma pessoa que para mim foi marcante, o que ela me contou, muito marcante. Quando veio para mim como paciente, já tinha quase 40 anos, mas ele tem uma história muito interessante, que eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Ele na verdade, tinha um pai abastado e ele sempre teve tudo. E num dado momento da vida dele, ele perdeu de ano. Ele tinha 17 anos. Ele perdeu todas as matérias. Todas. E chegou em casa com medo. Até então, apesar da permissividade, aconteceu uma coisa grave. Perdeu de ano. Bom, ele esperou uma sanção desse tamanho. Algo que ele nunca tinha visto, apesar de todas as permissividades. Ele imaginou que aquele pai naquele momento fosse vetar e fosse cortar tudo o que ele gostava, o que ele queria, e que inclusive o pai dava por dar, mesmo porque ele achava que tinha que dar. E nesse dia, na verdade, estava marcado para eles irem viajarem, eles iam para algum lugar. E o que aconteceu? Quando o pai chegou, ele estava no quarto, intocado, com medo. Não se disse nada, se chamou, entraram no carro e embarcaram para ir para, acho que uma cidade ou algum lugar na ilha, algum lugar assim, eu não me lembro bem. E ele foi para essa casa de veraneio. Quando chegou nessa casa de veraneio, ele imaginou de que ele fosse ficar de castigo, ele ainda esperava algo, que ele fosse ficar de castigo, que ele fosse ficar lá dentro, que ele não fosse se divertir, até então todo mundo calado. Aí quando ele chegou, o pai entrou, abriu a porta da casa e disse assim, já sei do que aconteceu. Ele fez, agora, vou cair na pancada. Já sei, infelizmente eu estou muito triste, pronto, já vi, não vou fazer nada, vou ficar intocado dentro dessa casa.
eu comprei para você esse presente na tentativa de que você entenda que no próximo ano você precisa estudar muito mais. Era uma bicicleta com todas as marchas que vocês puderem imaginar e mais alguma coisa. Sabe o que foi que ele me disse? Aos quase 40 anos, Cláudia, aquele dia foi a minha derrocada. Foi naquele dia que eu cheguei aonde eu estou, por causa do fato de que faltou meu pai me dar atenção àquele erro que eu tinha cometido. Ele simplesmente bateu palmas para mim. Naquele dia, estava ali, plantada a minha derrocada. Aos 17 anos, nós estamos agora com o dobro, um pouco mais do que essa idade, e a pessoa veio falar para mim que ele entendeu, naquela época, o erro que havia sido cometido pelo pai. Então, será que a gente vai ter que dobrar a idade, deixar os nossos filhos dobrarem para poder, se puderem, terem essa possibilidade, esse entendimento, essa reflexão? Não tem necessidade. Cabe a vocês pensarem sobre isso, certo? Então, fico aqui com vocês. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no canal, repassem, repliquem. Vamos começar a melhorar essa geração, como eu já falei. Precisamos fortalecer, e o não é a parte inicial para que eles lá na frente saibam dizer nãos, e nãos que sejam significativos para eles, ok? Valeu, gente, dá um like, se inscreve no canal, Pé de Galinha no Mata Pinto. Beijo para vocês.